Boa noite, professor Dr. Everton Ricardo Boltz. Boa noite, colegas. Gostaria de me apresentar. Eu sou a Júlia Maria Pedroso, curso primeiro semestre de Direito na Unicenec, assim como os meus colegas participantes desse grupo, o Guilherme Coelho, a Tauana Deckman, a Milena Pereira e a Isadora Batista. Então, nesse nosso contexto, com esse trabalho proposto, o nosso tema é partidos políticos. Iremos falar de um contexto geral, um contexto teórico, assim como exemplos que existiram e alguns da atualidade, inclusive, como questões da OAB também, apresentação de alguns noticiários e uma jurisprudência para exemplificar de uma forma coerente o nosso tema. Esperamos que vocês tenham uma boa compreensão do nosso trabalho, ressaltamos que respeitamos todas as opiniões e, bom, que acompanhem o vídeo. E para darmos seguimento a esse trabalho, é importante entendermos o que são esses partidos políticos, né? Então, um partido político é uma organização que reúne pessoas que possuem uma ideologia em comum, uma teoria do que seria o ideal para a sociedade, quais seriam as mudanças necessárias, qual seria uma agremiação social ideal do qual deveria ser imposta e existir, sendo com uma forma de representação do poder político que é orientada por valores do mesmo e sociais, certo? Suas finalidades são assegurar a democracia, a autenticidade do sistema representativo, além dos direitos humanos fundamentais. Isso consta na lei, que posteriormente vai ser apresentada pelo colega, conforme a nossa Constituição. Cada afiliado, portanto, encontra-se destinado a estar dentro de um partido conforme princípios filosóficos, sociais e doutrinários, o qual promete respeitar, construindo pressupostos de lealdade partidária, do qual ele deveria contribuir para que esse partido tome mais voz. Esse sistema baseia-se na eleição de delegados da sociedade para o sistema executivo e legislativo, dentro das câmeras, do Senado, enfim. Existem também bancadas que compõem essas casas legislativas e executivas, e os partidos têm a função de orientar os seus candidatos eleitos, né, seus participantes, porque para você se eleger dentro de uma votação, você precisa ser filiado a algum partido, segundo, novamente, a regra. Portanto, eles se tornam importantíssimos dentro da sociedade por esse viés onde um grupo é representado e, de alguma forma, certos setores e minorias e sindicatos sociais. Bom, falando um pouquinho sobre a história dos partidos políticos, né, como eles surgiram, como começaram, é importante visualizar que desde os primórdios, desde os momentos mais antigos da humanidade, as pessoas já costumavam a se reunir em grupos, dos quais se entendiam de uma melhor forma, para conseguir viver em uma espécie de sociedade na época, né? Posteriormente, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, as ideologias começavam a surgir com as questões dos filósofos e de como eles entendiam um contexto de agremiações dentro das cidades, das polis, né, no caso. A forma atual de partidos políticos, ela começa a se desenvolver lá pela época da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Inclusive, na Revolução Francesa, a gente tem um parâmetro bem
semelhante ao processo que temos hoje em dia, né? Tinham grupos bem fortes, como os girondinos, os jacobinos e a planície, que se botássemos num contexto dos dias de hoje, atual, seriam basicamente a direita, que é os girondinos, a esquerda, radical, que é os jacobinos, e o centro, que seria a planície. Dessa forma, as primeiras reuniões de comerciantes industriais e mais tarde operários começaram a acontecer na Inglaterra, no Reino Unido, principalmente. Até então era uma questão mais aristocrata. Depois isso foi mudando. Em questão no Brasil, na colônia de Dom Pedro I, e já começou a se dissipar essas questões. Em 1822, perto da independência do Brasil, perdão, existiam já 3 partidos políticos: o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Liberal Radical, que faziam parte do cenário da época e que foram extremamente importantes para posteriormente surgirem outros partidos, muitos dos quais ainda hoje estão em vigência. Embora o Brasil não tenha ainda nenhum partido com mais de 100 anos de história. Portanto, torna-se importante entender como esses partidos são criados, qual todo o processo que eles passam até entrar em vigor e poderem usufruir de candidatos nas eleições posteriormente ao sua criação, certo? É necessário, em primeiro tópico, um requerimento de partido político que deve ter assinatura de no mínimo 101 fundadores, e esses precisam pertencer a cerca de 1/3 dos estados brasileiros, ou seja, 9 estados. Com toda a documentação, o requerimento é encaminhado para o setor de cartório de registro de pessoas jurídicas em Brasília. Com a certidão de inteiro teor do cartório de registro, o partido deve providenciar certas conjunturas, que eu vou ler aqui para poder falar mais precisamente para vocês. A comprovação do apoiamento mínimo, a constituição definitiva de seus órgãos regionais e municipais em pelo menos 9 estados, que foi o que eu falei anteriormente, e a designação de seus dirigentes, quem serão os principais a proferirem suas vozes ali, né? O próximo passo é a direção nacional do partido entrar com pedido de registro do Estatuto do Tribunal Superior Eleitoral, com toda a documentação necessária. Exemplar autenticado do programa e do Estatuto Partidários, inscrito no Registro Civil, certidão do Registro de Pessoa Jurídica, certidões dos cartórios eleitorais que comprovem o apoio e o mínimo de seus apoiadores. E se tudo estiver correto, o TSE registrará o Estatuto do Partido, concluindo esse processo de criação do partido, nos artigos 8º e 9º da Lei nº 9.096, de 1995. Somente o partido que tem registrado seu estatuto no TSE poderá participar do processo eleitoral, receber recursos de fundo partidário, dos quais existem, o governo repassa esses recursos para que esses partidos possam se manter, e ter acesso gratuito à rádio e televisão, né? Aquelas propagandas eleitorais que ficam por muito tempo na nossa televisão e que muitas vezes a gente desliga, né? Porque não é tão legal de assistir. Mas é necessário para sabermos quais são as ideias de cada partido, assim como de cada candidato, e depois termos mais ciência de quem vamos votar. Então, é importante sim assistirmos aqueles discursos na TV, tanto os mais curtos quanto os mais longos, tanto que conforme o tamanho do partido a gente pode observar que também o número de tempo na TV é maior. Isso acontece. Isso está previsto no artigo 7º da Lei 9.096 de 1995 também.
O partido com registro no TSE pode credenciar respectivamente, 3 delegados perante o juiz eleitoral, 4 delegados perante o TRE e 5 delegados perante o TSE, certo? E tudo isso é uma burocracia, mas é importante para que seja efetivo essas questões e que possam, sim, representar a ideologia desses partidos. Bom, e trazendo essa informação, considero importante ressaltar quais são os maiores partidos que temos hoje em dia no Brasil. Então, peguei dados de antes da eleição de 2018, que foram proferidos pelos próprios partidos, certo? E separei os 5 maiores partidos em número de filiados, daqueles que são membros, certo? Em primeiro lugar está o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, é o antigo PMDB, e ele é o maior partido do Brasil. Ele foi muito forte por muito tempo, continua sendo, pelo que a gente vê, que possui 2.355.472 membros, certo? Em segundo lugar está o PT, o Partido dos Trabalhadores, com uma quantidade de 1.549.180 membros. Em terceiro lugar está o PP, Partido Progressista, com 1.416.116 filiados. Em quarto lugar está o PSDB, o Partido Social Democrata Brasileiro, que possui 1.354.479 membros. Em quinto lugar está o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que possui 1.208.095 membros, até o momento anterior da eleição de 2018, o qual o presidente atuante, Jair Bolsonaro, foi eleito. Boa noite, professor Everton. Boa noite, colegas. Meu nome é Guilherme Coelho e eu vou falar sobre a Lei dos Partidos Políticos. A Lei 9.096, conhecida como a Lei dos Partidos Políticos, foi criada no dia 19 de setembro de 1995, a fim de substituir a Lei 5.682, de 1971, se adequando aos princípios contidos no artigo 17 da Constituição Federal, onde estabelece suas diretrizes de organização. É essa lei que estabelece as regras de organização, criação e funcionamento dos partidos políticos. E estabelece também as normas referentes à filiação, fidelidade e disciplina partidária, fusão entre partidos, incorporação, extinção, entre outros. Diante de algumas alterações ocorridas nessa lei, no dia 29 de setembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei onde fazia algumas alterações nessa lei e também nas eleições. Porém, nesse projeto de lei ocorreram alguns vetos. Dentre eles, podemos destacar a recriação da propaganda política gratuita, o aumento da verba destinada ao fundo eleitoral e a liberação desse fundo para pagamento de algumas multas, entre outras coisas. No que diz respeito ao aumento ao fundo eleitoral, falamos de um aumento aprovado pelo Congresso Federal de um valor de 2,5 bilhões de reais. Mas, com o veto do presidente, o Ministério da Economia alertou que ocorreu um erro de cálculo e esse valor caiu para cerca de 1,8 bilhão, cerca de mais ou menos 1 milhão acima do valor destinado à campanha no ano de 2018. Agora falarei um pouco sobre direita, centro e esquerda. Bom, a direita teve início com o povo conservador, onde eles apoiavam, na época do Império,
apoiavam a forma de governo entre reis e rainhas, e estavam satisfeitos com a forma de governo e com a forma de vida que eles tinham. Já a esquerda partiu pelos conhecidos como os liberais, que faziam movimentos indo contra as atitudes do governo, a forma de as suas opiniões, e assim foram criando cada vez mais movimentos e cada vez, com o passar do tempo, puxando mais pessoas para o seu lado, e assim tornando como se a esquerda fosse o único lado. E com o passar do tempo, com cada vez mais gente apoiando essa ideia, essa causa, o povo da esquerda passou a ser mais da esquerda ainda, dando início assim ao conhecido como o comunismo, onde o povo que já era da esquerda passou a ser mais da esquerda ainda, ou seja, passou onde eles já tinham alcançado seus objetivos e passaram a querer mais. E o povo que anteriormente era da esquerda, que se contentou com o tanto que eles haviam conquistado, passou a ser a nova direita, no caso, os conservadores. Na nossa atualidade, a esquerda defende que o governo seja mais ativo no comando da sociedade, ou seja, que as escolas sejam fornecidas pelo governo, que o governo tenha o direito de cobrar impostos altos para servir a sociedade, enfim, que cobrem impostos para terem hospitais gratuitos, tendo seus princípios básicos voltados para o comunismo e o socialismo. E já a direita não. A direita, ela defende, no caso, totalmente o contrário da esquerda. Ela visa onde o povo tenha sua autonomia, onde o mercado não pague tanto imposto, e para que assim a pessoa tenha a condição financeira de arcar com um hospital, onde uma escola seja privada e todos tenham condição de pagar e participar dela. Já o centrismo, que no caso não está nem entre a direita nem a esquerda, são as pessoas que, para a vista de quem está à esquerda, ele tem a opinião de direita, e para quem está na direita, ele tem a opinião de esquerda. Então ele não está nenhum nem outro. Ele está exatamente num meio termo entre a total direita e a total esquerda. Oficialmente, os partidos políticos já existem no Brasil há mais de 60 anos. Nenhum deles, porém, durou muito tempo. Aqui no nosso país não existem partidos com mais de 100 anos, como é comum em outros países. Sempre que acontecia alguma grande mudança na política brasileira, os partidos eram forçados a começar uma nova história do zero. Um exemplo que eu trouxe para falar foi os partidos do Brasil Colônia, que em 1822, pouco antes da independência do Brasil, havia 3 partidos políticos, que são eles: o Partido Português, formado por comerciantes que queriam manter Portugal no controle do comércio, e militares que não queriam a independência do Brasil. Eles torciam pela recolonização. O Partido Brasileiro, formado pelos grandes proprietários rurais, alguns comerciantes portugueses, brasileiros e estrangeiros, que achavam que o comércio livre era a melhor opção. Partido Liberal Radical, composto por pessoas da classe média da época. Eles defendiam a implantação de uma república democrática, sistema que o Brasil vive até hoje. Outro exemplo que eu trouxe para falar foi os partidos dos impérios, que eram divididos em 3 etapas: primeiro império, regência e segundo império. No primeiro império, havia 3 grandes partidos políticos: restauradores, ou caramurus, que queriam a volta de Dom Pedro I ao Brasil, e um regime monárquico. Não deu certo, e quando Dom Pedro I morreu, em 1834, o partido desapareceu. A regência era formada por pessoas radicais, tinha o nome de liberal exaltado, ou jurujubas. O pessoal desse partido era a favor do fim da monarquia. Eles queriam que o Brasil se transformasse em uma república. O segundo império, chamado liberal moderado, ou chimangos,
defendia a permanência da monarquia e a escravidão, mas não queria a volta de Dom Pedro I e os exageros do Partido dos Exaltados. Mas os principais partidos do Império Conservadores, também chamados de saquaremas e liberais, só surgiram no segundo reinado, época governada por Dom Pedro II. Atualmente, o Brasil tem 33 partidos políticos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral e se divide em partidos de direita e esquerda, como, por exemplo, o partido político, o PT, que se considera de esquerda, e o partido político CDL, PCDL, que se considera de direita. Meu nome é Tawana Deckman, eu sou aluna no curso de Direito da Unicenec e hoje eu vou apresentar duas questões ao ver referente ao nosso assunto, que é partidos políticos. A primeira questão ela é assim: apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e de vínculos da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinar a afirmativa correta. Afirmativa A. Podem receber recursos financeiros do governo estrangeiro. Alternativa B. Deve prestar as contas partidárias perante Conselho Especial. Alternativa C. Podem ter caráter regional, representando pelo menos duas regiões. E alternativa D. Tem acesso gratuito à rádio e à televisão nos limites legais. O artigo 17 da Constituição Federal de 88, ele dispõe sobre os partidos políticos. E de acordo com o artigo 17, parágrafo 2º, os partidos políticos eles devem observar que é proibido o recebimento de recursos financeiros ou de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a esses. Então, a alternativa A está incorreta. E de acordo com o artigo 17, parágrafo 3º, os partidos políticos eles têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral e não ao Conselho Eleitoral. Então, a alternativa B está incorreta. E conforme o artigo 17, parágrafo 1º, os partidos políticos necessariamente terão que ter caráter nacional. Então, a afirmativa C está incorreta. O parágrafo 3º do artigo 17, ele dispõe que os partidos políticos eles têm direito a recursos financeiros e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. A questão 2 é assim: assinar a opção correta a respeito dos partidos políticos. Alternativa A. A Constituição Federal consagra o princípio da liberdade partidária de modo ilimitado e restrito, não admitindo condicionantes para a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Alternativa B. Os partidos políticos somente adquirem personalidade jurídica após duplo registro, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estão assediados. Alternativa C. Como sujeitos de direitos, os partidos políticos têm legitimidade para atuar em juízo. E se tiverem representação no Congresso Nacional, pode juizar mandado de segurança coletivo. E alternativa D. Somente os partidos políticos em representação no Congresso Nacional podem usufruir dos recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. A Constituição brasileira estabelece no artigo 17 que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Guardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados certos preceitos. Portanto, a liberdade partidária não é limitada e restrita, então a alternativa A está incorreta. De acordo com o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, eles registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a alternativa D está incorreta. E conforme o artigo 5, parágrafo 42 da Constituição Federal, o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, a alternativa C está correta. No artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, os partidos políticos eles têm o direito ao fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão. Então, a alternativa D está incorreta. Ao longo dos anos, os partidos políticos, de certo modo, eles tiveram uma evolução referente a vários aspectos. E agora eu vou passar um vídeo referente ao nosso assunto que fala sobre a importância dos partidos políticos na nossa sociedade. Esta
Esta servidora da Justiça Eleitoral de Minas vibra com a modernização do processo eleitoral brasileiro. Miriam observa com admiração as primeiras urnas, bem grandes, de madeira, usadas no final do século XIX. Na década de 50, as urnas passaram a ser de lona. Foram usados vários modelos. Aos poucos, com o avanço da tecnologia, surgiram as urnas eletrônicas. A primeira vez em que elas foram usadas foi nas eleições de 1996. E agora, o TSE tem mais uma inovação: o sistema biométrico, no qual o eleitor é identificado pelas digitais. O que me impressiona mais é justamente essa urna eletrônica. Eu não consigo imaginar como é que o homem chegou a esse ponto, né, de colocar tudo ali, tudo que a gente precisa ali dentro de uma maquininha pequenininha, né? Nas décadas de 40 e 50, para cada cargo eletivo era usada uma cédula. Elas eram colocadas em um único envelope e depois depositadas na urna. Naquela época, orientar os eleitores já era uma preocupação da Justiça Eleitoral. Folhetos levavam dicas até os cidadãos. Qual a importância dos partidos políticos? Tem gente que não leva muito a sério, mas eles são a base de uma democracia. Os partidos servem para representar os anseios da sociedade. Eles reúnem pessoas em torno dos mesmos ideais, um projeto de nação. Pelo menos essa é a finalidade de um partido. Quando falamos em democracia, 2 pontos são fundamentais: o voto e os partidos políticos, símbolos da participação da sociedade no Estado. Mas nem sempre foi assim. No século XVIII, os partidos foram reprimidos. Não havia lugar para eles. Na época, o representante, uma vez eleito, não poderia ter vínculos com nenhum grupo. Hoje existem 30 partidos no Brasil, uma demonstração do fortalecimento da democracia e da atuação da justiça eleitoral. Na prática, o partido é a expressão do projeto político de um determinado grupo, cada um com sua própria maneira de entender como o país deve ser dirigido. E ao contrário do que muitos acreditam, os partidos têm um importante papel nas eleições e principalmente na escolha dos candidatos. É do partido que sai tanto a ideologia quanto os candidatos que vão representar esses anseios da sociedade. Dessa forma, aqueles que votam em candidatos devem estar, em última instância, partidários daquele estatuto do partido, daquela ideologia do partido. Em última análise, o eleito por eles vai ser um membro que comunga, tanto quanto eles, eleitores, do estatuto do partido, daquela ideologia do partido. No Brasil, são 3 os principais sistemas partidários: unipartidarismo ou partido único, próprio dos regimes totalitários como o fascismo, o nazismo e o comunismo; bipartidarismo, formado por apenas 2 legendas que disputam o poder; e o pluripartidarismo, que permite vários partidos e tende a ser mais aberto à opinião pública. Mas você sabe o que é preciso para criar um partido político? É preciso ter mais de 500 mil assinaturas e registrar no Tribunal Regional Eleitoral. Você precisa ter uma quantidade de pessoas filiadas, uma quantidade X de filiados. Mesmo objetivo, mesmo propósito para formar um grupo que forma esse partido. O processo é semelhante à abertura de uma empresa. É preciso ter registros, certidões. A legenda também precisa conseguir assinaturas dos eleitores em listas organizadas pelo partido para cada zona eleitoral, em pelo menos 9 estados, e deve corresponder a 0,5% dos votos válidos para deputado federal da última eleição. E ainda tem mais. Que sejam pelo menos 101 fundadores. Esses 101 fundadores têm que se reunir e representar pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, nesse caso, pelo menos 9 estados. A partir daí, os fundadores vão discutir um estatuto do partido, né? Vão discutir também a ideologia do partido, o programa de governo do partido. Esse estatuto deve ser publicado no Diário Oficial, né, da União, para que haja publicidade, para a sociedade verificar se aquele partido é um daqueles que possa representar os seus anseios. Só então os tribunais regionais eleitorais enviam um resumo do pedido de abertura do partido para a análise do TSE.
e a validação do registro é votada em plenário. O STF, em setembro de 2015, ele confirmou constitucionalidade de regras e criação para a fusão de partidos políticos. A norma ela veda a contabilização e assinatura de eleitores filiados a outras legendas e impede a fusão ou incorporação de partidos com menos de 5 anos. Ou seja, qualquer partido que tivesse menos de 5 anos não poderia se incorporar. A jurisprudência ela é do Distrito Federal. O relator é a ministra Carmen Lúcia. O julgamento foi em 30 de nove de 2015 e a publicação foi 4 de 2 de 2016. O órgão julgador é o Tribunal Pleno. Ela é uma ação direta de inconstitucionalidade, Lei Nacional número 13.107, de 24 de março de 2015. Alteração de Lei dos Partidos Políticos e da Lei Eleitoral. Lei número 9.096 de 1995 e 9.504 de 1997. Novas condições legais para a criação, fusão e mínimo de 5 anos de existência dos partidos, que foi o que eu havia dito. Tá? Fortalecimento do modelo de representativa e densificação do pluripartidarismo. Fundamento do princípio democrático, fidelidade partidária, pluripartidarismo, fundamento do princípio democrático, fidelidade partidária e indeferimento cautelar. A Constituição da República, ela assegura livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos. Tá? Liberdade não é absoluta, condicionando-se aos princípios do sistema democrático representativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou qualquer ingerência ao seu funcionamento interno. O requisito constitucional do caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como legendas ou aluguel, fraudando a representação, base do regime democrático, medida cautelar indeferida. A decisão dessa jurisprudência, tá, foi a seguinte: o tribunal, por maioria, e nos termos do voto da relatoria, indeferiu a medida cautelar. Vencido o ministro Dias Toffoli, que foi o único que deferiu. Falaram pelo requerente Partido Republicano na Ordem Social, PROS, o Dr. Tiago Bovério, e pelo Ministro Público Federal, o Dr. Rodrigo Janotti Monteiro de Barros. Presidiu o julgamento o ministro Ricardo Lewandowski, em plenário, no dia 30 de nove de 2015.